No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que alegria é estarmos na casa do nosso Pai, poder adorá-lo, celebrar, orar uns pelos outros. Tem coisas que não têm preço, e isso é uma delas. Atos, capítulo 5, uma história que você já leu, já conhece, mas Deus falou muito ao meu coração nesta semana. Meu livro devocional essa semana está sendo Atos dos Apóstolos. E eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Capítulo 5, verso 1 até o verso 11, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Se você tiver curiosidade, o verso 36 do capítulo 4 fala de uma outra pessoa que fez uma coisa semelhante. A oferta de Barnabé também foi colocada aos pés dos apóstolos, e isso causou um suprimento para aquela igreja em relação àquelas pessoas que estavam necessitadas. É interessante porque você vai ver uma ligação entre o início do capítulo 5 e o final do capítulo 4. Entretanto, parece que houve uma observação da parte de Ananias e Safira que moveu a eles a fazer o que eles fizeram. Eles viram Barnabé ofertando, eles viram Barnabé depositando o dinheiro do terreno que ele tinha vendido e que ele tinha posto aos pés dos apóstolos, ou seja, para que os apóstolos administrassem, e isso de alguma maneira causou algo no coração de Ananias e Safira. É fato que eles começa aqui o verso 1 dizendo que eles também venderam. Eles venderam o campo, mas diferente do Barnabé, eles não entregaram tudo. Eles retiveram a parte, afirmando que a parte entregue era o todo. O problema não era eles terem ficado com a parte, isso nunca foi problema, é tanto que Pedro disse: vocês poderiam ter ficado, o campo era de vocês. O problema não foi, irmãos, eles terem guardado uma parte, vendi por 100 mil, vou ficar com 50, ou vou levar 50, tranquilo. O problema foi que eles chegaram, olha aqui, talvez eles anunciaram: olha, queridos e amados apóstolos, nós vendemos aquele terreno e custou 500 mil. E na verdade, quem sabe ali eles omitiram, na verdade foi isso. Talvez vendendo lá por 500 mil, eles ofertaram, quem sabe, a metade e disseram que foi o todo. Tudo que nós conseguimos está aqui, todo o valor está aos pés. E uau, Barnabé fez isso, mas Ananias não passou por baixo. Ananias e Safira fizeram algo semelhante. Vamos aplaudir os irmãos, aleluia, Ananias e Safira, Deus abençoe a vida deles. Mas Deus estava vendo isso. Reteve parte do dinheiro, verso 2, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você retivesse, ou para que você perdoe, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: irmã Safira, foi por este valor que vocês venderam aquela terra?
Olha a chance, olha a oportunidade. Ela respondeu sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Veja, irmãos, que é uma dobradinha de versículos aí, parece ser iguais. Parece um copia e cola, verso 5 e verso 11. O sobreveio um grande temor devido àquela situação. O tema dessa mensagem é: não perca o temor. Diga comigo, eu não posso. Vamos lá, melhorar? Diga, eu não posso perder o temor. Diga para quem está do seu lado, diga, não perca o temor. Irmãos, meu desejo de adolescente era tirar a carteira de habilitação. Eu acho que é o desejo da maioria dos adolescentes homens. A maioria. Então, lá pelos meus 13 anos, eu pedi ao meu pai que me ensinasse a dirigir. Só ia tirar a carteira com 18. Mas eu queria aprender a dirigir. E eu lembro que meu pai, sem paciência, disse, não, você vai, eu vou conversar lá na autoescola, você não tem idade para tirar carteira, mas eu vou pedir, vou pagar para que você aprenda a dirigir. E com 13 anos, naquela época eu consegui, hoje eu não sei se dá mais. Mas com 13 anos eu entrei numa autoescola e aprendi a dirigir por um instrutor. Irmãos, os anos passaram de forma tão lenta, meu Deus, parece que chega a 20, mas não chega a 18. E quando chegou 18, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular naquilo que era conhecido como Escola Pública de Trânsito. Nós passávamos uma semana nessa escola para estudar, para técnicas de primeiros socorros, legislação. Era uma semana, era um percurso de uma semana. Irmãos, e eu lembro como hoje que ao final daquela escola pública de trânsito, os professores passaram um vídeo para nós alunos. Irmãos, o vídeo era de sair tremendo. O vídeo era de dizer, eu não quero mais dirigir, porque só mostravam acidentes trágicos de trânsito, movidos por pessoas que abusavam da velocidade. Então era cada coisa, irmão, nem Hollywood conseguia tanto realismo. Eram acidentes terríveis e eles mostravam as vítimas. Era coisa triste. A gente sai de lá abalado. A gente sai com temor. Temor de abusar da velocidade. Temor de correr demais. Hoje, quando eu piso um pouquinho, algumas poucas vezes, eu me lembro daquele vídeo e eu tiro um pouquinho o pé, porque aquilo me veio como um respeito àquilo que eu não posso controlar, a velocidade. Embora eu não tenha ficado com medo de dirigir. Então daí você vai entender que temor é uma coisa e medo é outra. Eu fiquei com um temor em relação a abusar da velocidade. Porque eu sei que em alta velocidade a gente não tem controle do carro e coisas ruins e terríveis podem acontecer. Mas eu não tenho medo de dirigir. Eu penso, irmãos, que quando a gente fala de temor a Deus é exatamente isso. Nós não podemos, irmãos, perder o temor a Deus. Nós não podemos perder a reverência ao Senhor, o respeito ao sagrado. A nossa vida precisa ser uma vida de temor, embora não seja uma vida de medo. Porque se eu tivesse medo de dirigir, eu teria ficado ali naquele momento congelado, naquelas imagens de acidentes e nunca mais teria entrado num carro.
Deus, irmãos, Ele não quer que você e eu tenhamos medo dEle. Porque o medo paralisa, o medo afasta, o temor não. O temor coloca sobre a gente uma reverência, uma sensação de que esse Deus não é um ser qualquer, que esse terreno sagrado que me leva à presença dele é santo, e eu preciso tirar os sapatos, as sandálias dos meus pés para adentrar nesse lugar. Eu não vou ficar olhando de longe esse caminho, eu vou entrar por ele, mas existe uma maneira correta de entrar por esse caminho, é através do temor a Deus. Eu lembro que alguns dias atrás, poucos dias atrás, nós ficamos assim chocados com uma notícia, se puder baixar um pouquinho, uma notícia que um meliante, ele foi tentar assaltar, mas também o diabo falou, esse vídeo aí passou, quem assistiu esse vídeo? Disseu me mandou ele, e ele possuído, eram dois meliantes, possuídos pelo demônio, porque um estava literalmente possuído, e ele disse que estava ali para matar os 3 homens que estavam acampados no monte em oração. E uma daqueles que entraram ali para fazer isso, o irmão, o pastor, que sai de dentro daquela cabana, daquela barraca, ele repreende aquele espírito e aquela pessoa é tomada de um mal súbito e morre na hora. Embora ele tentasse de alguma maneira orar para ressuscitar, mas ele tinha morrido. O outro irmão ficou chocado, o outro passou por um processo de libertação, ficou em choque com aquela situação toda, mas aquele outro morreu. A gente muitas vezes esquece de episódios como os filhos de Arão, o Datã e o Abirão, que a Bíblia diz que levaram fogo estranho. Vejam, eram filhos de sacerdote, eram sacerdotes também, mas a maneira... Desculpa, Nadab e Abiú, obrigado, meu amor. Nadab e Abiú, queridos, filhos de Arão, eles eram sacerdotes e tinham direito a entrar na presença do Senhor, mas não de qualquer maneira. A Bíblia diz que eles levaram fogo estranho à presença do Senhor. Ao levarem fogo estranho à presença do Senhor, eles foram consumidos. A gente esquece muitas vezes do Acã, que por uma desobediência, irmãos, decidida, consciente, porque havia sido dada uma palavra: ninguém vai tomar nada de despojo de Jericó, ninguém vai levar nada, mas Acã possuído de cobiça, ninguém vai saber de nada. Eu vou pegar essa capa babilônica, eu vou pegar um pouco de ouro, um pouco de prata e vou levar para minha tenda. E diz que assim ele fez, mesmo tendo ouvido a palavra do anátema, mesmo tendo ouvido a palavra de que não era possível, de que não era permitido fazer isso, ainda assim ele faz, achando que poderia se esconder de Deus. Ele leva para a sua cabana, ele esconde na sua tenda, e o juízo vem a ele. Irmãos, Deus pincela o Acã, lança sortes, ô Josué, e eu vou mostrar quem é o anátema. E foi dividido as famílias, as tribos, as famílias, até chegar na casa de Acã, e da casa de Acã, a família de Acã foi pincelada. E só assim, querido, só assim, eu imagino todo o processo de separar famílias, Deus dizendo para Josué: amanhã santificai, porque nós vamos desvendar esse mistério. Tinha tempo para o Acã tomar consciência e dizer assim: opa gente, estou indo longe demais, eu vou clamar por misericórdia, eu vou ter um gabinete com Moisés hoje, eu vou marcar uma conversa com ele hoje, mas não vou deixar a coisa piorar. Era para ele ter ido de madrugada, era para ele ter ido de manhãzinha cedo, mas ele espera como se estivesse dizendo assim: não vai dar nada não, vai acontecer nada não. O que é isso? Eu sou povo de Deus, eu sou escolhido, uma capinha babilônica. Será que Deus faz questão? Esse Deus tão lindo, maravilhoso, santo, poderoso, que nos ajudou a vencer Jericó, será que ele vai fazer questão de uma capa babilônica? Ora, me valha. E Acã é pincelado, não tinha mais jeito dele correr.
Você sabe que o final dele é que a terra se abre e ele e a casa dele são tragados vivos. Irmãos, são relatos que muitas vezes a gente ignora e a gente diz assim, foi para aquela época, foi para aquele tempo. Hoje nós estamos no tempo da graça e há muitos que dizem assim, nós estamos no tempo da hipergraça, no tempo da supergraça, e valorizam demais a graça. E esquece que o mesmo Deus de graça é o mesmo Deus de santidade. Hebreus capítulo 12, se você puder acompanhar a leitura comigo, Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29. Vai nos revelar algo tremendo sobre o Senhor. Hebreus capítulo 12 está na tela, acompanha aí comigo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, aleluia, retenhamos a graça. Você está num reino que não se abala, aleluia. Não se abala por crise, não se abala por pandemia, não se abala por mudança de governo. O nosso Deus, Ele rege um reino que não se abala. E você e eu participamos desse reino. Além, queridos, do que diz, retenhamos a graça, porque é um reino de graça. Graça é um favor que você não merece. É uma dádiva que Deus te dá e você e eu não fizemos nada para tê-la. Esse reino é inabalável e ele diz, retém essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Tem outras traduções que dizem santo temor. Veja, esse reino de graça é um reino que exige temor. Não é porque é um reino de bondade, um reino inabalável, um reino em que Deus governa, que eu posso desprezar o temor. Verso 29. O texto termina porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que ele começa com graça e termina com fogo consumidor. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não desfaz a outra. Eu sirvo, pastor, um Deus de amor, sim, mas esse mesmo Deus de amor, o texto termina dizendo que ele é um fogo que consome. É um fogo que traz juízo. Esse é o nosso Deus, irmãos, e o que está no meio da graça e do fogo consumidor é o temor. Fomos chamados, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos acolheu, Ele nos deu o nome de filhos e filhas. Mas uma coisa, querido, é perder o temor. É achar que a linha entre nós e o Senhor, apesar desse amor, não existe. Eu quero dizer que existe. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Sejam poucas as tuas palavras. Esteja mais pronto para ouvir. Esteja mais pronto para obedecer. Guarda o teu pé. Queridos, e nós vemos um texto exatamente assim. Uma história que já envolvia a igreja. Uma história que estava no momento inicial da igreja. A igreja explodindo. A igreja efervescendo no poder do Espírito, sendo batizados com o Espírito Santo, línguas de fogo repartida, testemunho movido à base de sinais e milagres e prodígios, através da mão dos apóstolos, curas extraordinárias acontecendo, e vem um caso desse. Vem um caso desse que parece que, na verdade não parece, era a intenção, porque deixa eu te dizer, existem duas maneiras clássicas, existem outras maneiras, mas tem duas que são clássicas, de Satanás tentar paralisar a igreja. A primeira maneira é através da perseguição, da hostilização à igreja. É a primeira maneira. Se você for ler o capítulo 4 de Atos, você vai ver que acontece uma cura. A cura de um homem paralítico, de um coxo que era colocado à porta do templo.
E Pedro e João indo lá orar e esperando o coxo receber uma esmola, ele recebe as pernas de volta, ele recebe a mobilidade. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Glória a Deus, o homem levantou, pulando, saltando, correndo. E aí, irmãos, veio a perseguição. Os líderes mandaram prender Pedro e João, levam eles para o cárcere, interrogatório, ameaçam eles profundamente, diz assim: não ensinem mais nesse nome, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês, calem-se. Aí pensa assim, mas é igual a linguagem de hoje, está viajando? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem nos mandou pregar foi Jesus ressuscitado, foi o Filho de Deus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente não vai se calar, mas eles ameaçaram. Muitas vezes esses irmãos foram açoitados, maltratados, castigados, mas quanto mais batia, igual massa de bolo, mais crescia. Quanto mais hostilizava, mais a igreja se tornava ousada, intrépida. A oração deles no capítulo 4 é algo fantástico. O Senhor olha para as ameaças dele. Mas dá graça aos teus servos, para que continuem com ousadia pregando a tua palavra. Eu fico imaginando se um decreto fosse lançado hoje para a igreja evangélica, dizendo que você não pode mais pregar o evangelho. Muita gente ia se esconder atrás dessa lei. Tem coisas, irmãos, que nós caminhamos junto com as leis. A igreja não é subversiva. A igreja não é um grupo de rebeldes que se rebela contra as autoridades constituídas, não. Mas existe uma linha, irmãos, entre obedecer a Deus e obedecer os homens. Enquanto essa linha está numa disposição de não ferir aquilo que é ordenado pelo nosso Deus, a gente caminha junto. Mas a partir do momento que o Estado, que a lei diz assim, não pode mais pregar, não pode mais adorar Jesus, aí a gente vai dizer igual aos discípulos: importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí, irmãos, começa a perseguição. Aí os líderes vão com tudo em cima, mas eles não param. Satanás diz assim: o que eu vou fazer com eles? Eu tentei calá-los, eu tentei paralisá-los, eu tentei pôr uma mordaça na boca deles, mas nada surte efeito. Eu tento agir de fora para dentro, mas eles não se atemorizam. Eu tenho uma outra ideia. Eu vou agir de dentro. Eu vou tocar em um coração que esteja bem sugestivo e suscetível àquilo que eu vou falar. Irmãos, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas tem irmãos ouvindo o que Satanás está falando. E a prova disso foi que Pedro falou para Ananias: porque encheu Satanás o seu coração. Você permitiu parar, assim como Eva. Irmão, o problema de Eva não foi ter comido um fruto só, foi ela ter batido papo com serpente. Sangue de Jesus. Já imaginou você estar no quintal e faz assim: psiu, 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 psiu. Aí você dá uma olhada, tem uma cobra olhando para você e fazendo assim, com a cauda dela assim. E aí, filha, tudo bem? Irmão, é para você sair vazado, correndo. Uma cobra, bater papo com cobra, bater papo com capeta, irmão. Foi assim que ela fez. Irmãos, foi assim que Ananias fez, dando ouvidos. Olha aí, Ananias, o que Barnabé está fazendo. Olha o quanto ele está sendo admirado. Não foi a intenção de Barnabé, irmãos, ser admirado, ser visto, ser aplaudido por ninguém. Mas quando Satanás percebe em Ananias um coração inclinado para a inveja, um coração inclinado para a competição, um coração inclinado para o desejo de ser visto, para o desejo de ser aclamado, inclinado para a mentira, inclinado para a hipocrisia, ele encontrou lugar no coração de um amado e querido irmão da igreja. Ele não começou de fora para dentro, ele agora percebeu: não dá para parar eles por perseguição, eu vou pará-los por infiltração. Eu vou tocar em um deles, eu vou contaminar como um fermento a massa.
Um pouco de fermento, diz a palavra, leveda toda a massa. E eu vou conseguir espaço, e eu vou paralisar essa obra através de um pecado camuflado. Um pecado que hoje, irmãos, teria passado batido se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus. Porque não tinha como Pedro descobrir a hipocrisia, não tinha como Pedro descobrir a mentira. Ele estava levando 100 mil, mas ele vendeu por 200. Como é que Pedro ia saber daquilo? Não tinha como ele saber. Se não fosse por uma ação do Espírito Santo de Deus, aquele pecado teria sido guardado em silêncio. E a corrupção no meio da igreja teria começado. Irmãos, e Deus percebe isso. Deus, é interessante, queridos, que Deus mostra mais paciência com a perseguição dos ímpios do que com a hipocrisia dos crentes. A gente acha que o pecado dos ímpios está assim indignando Deus. Eu não estou dizendo que não esteja. Mas o que deixa Deus mais indignado não é o pecado do ímpio. Não é ele estar roubando lá o nosso dinheiro. Não é ele estar batendo tambor e estar fazendo coisas erradas. Não é. É quando ele vê hipocrisia no nosso meio. É quando ele vê um pecado guardado, camuflado, a gente fica calado, levanta a mão, dá um sorriso, glória a Deus, mas só Deus sabe o que está aqui dentro. Só Deus sabe o que a gente guarda no segredo da nossa vida. E a gente acha que aquilo não vai alcançar o coração de Deus. A gente acha que aquilo vai passar desapercebido, porque como é que pastor não vai nem imaginar? Não vou. O meu pai, não vai. Mas o Senhor, quando Pedro falou com Ananias, ele não disse, porque você mentiu para mim, Ananias. Ele disse, porque você mentiu ao Espírito do Senhor. Você não mentiu a homens, Ananias, você mentiu a Deus. Você achava que passaria desapercebido. Você acharia que poderia esconder isso de Deus. Ei, eu quero dizer que o Senhor tem um reino inabalável para você, Ananias. Eu quero dizer, Ananias, que esse reino é um reino de graça, mas não despreze o temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E na mesma hora, irmãos, que Pedro, ele confronta Ananias, e Ananias permanece duro, resistente, em manter o seu pecado em segredo. O juízo veio naquele lugar. E imediatamente aquele homem morre. Ele cai morto naquele lugar. Irmãos, a Bíblia diz no verso 5 que as pessoas, um temor sobreveio. Um grande temor sobreveio à igreja. Um grande temor sobreveio a todos os que souberam do que tinha acontecido. Veja como Deus trabalha para colocar a igreja no trilho do temor. O que é que a falta de temor pode causar? Irmão, presta atenção. Era uma cesta aos nossos olhos. O pecado de Ananias seria umas cestas básicas a menos. Ele não deu 200 mil, mas ele deu 100 mil. Dá para comprar cesta básica à vontade, não é? Mas para Deus não é assim. Para Deus não era questão do valor, para Deus era questão do pecado, do pecado escondido, da hipocrisia, da mentira camuflada, da aparência de piedade e sem vida de Deus, da aparência de crente, mas que na verdade é um coração ímpio, que não foi modificado, que não foi transformado. Isso para Deus é inadmissível. Ou é ou não é? Se mostre quem de fato você é. Porque essa situação, essa falta de temor, se ela conseguisse vantagem, de fato paralisaria a igreja. A primeira coisa que ela faria, ela embaçaria a visão da igreja em relação ao Deus que é santo. Meus irmãos, gente que perdeu o temor tem uma visão errada de Deus. Tem uma visão embaçada de Deus. Tem uma visão distorcida da santidade de Deus. É aquele que diz assim, ó. Não, Deus é mais terno, compassivo. Deus, Ele é santo, mas
Veja, irmãos, existe uma ligação direta entre quem nós adoramos e quem nós somos. Sede santos não é porque o fulano é santo, não é porque o pastor, é porque o Senhor é santo. Tem uma palavra, queridos, em Salmo 115, verso 8. Eu vou pedir para Jaque colocar para nós. Que mostra exatamente isso, irmãos. Por que as pessoas, por exemplo, de Canaã, eram pessoas tão imorais? Irmãos, as festas religiosas de alguns deuses pagãos era regada à base de muita orgia. Existiam chamados prostitutos e prostitutas do culto. Tinha deuses que permitiam esse tipo de prática. Tinham templos que eram mais motéis do que templo, porque fazia parte da adoração àquele Deus a orgia sexual, a bebedeira e toda sorte de coisas erradas. Porque o padrão dos fiéis era a imagem que eles tinham do Deus dele. Se o nosso Deus é assim, nós podemos ser também. E aí vem o Salmo 115, o verso 8. Ele começa falando sobre os deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. E no verso 8 ele conclui dizendo, vamos ler comigo? Tornem-se semelhantes a eles quem? A esses falsos deuses. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. A imagem que eu tenho de Deus determina o meu proceder. Se eu não tenho uma imagem correta de Deus, se eu não tenho uma imagem correta de um Deus santo, eu não vou ter uma vida santa. A ideia é essa, eu me torno semelhante a quem eu adoro, eu me torno semelhante a quem eu confio. Irmãos, e quando Deus pune esse pecado de Ananias e Safira, Ele está corrigindo uma deturpação da visão que estava tendo agora por parte daquele pecado. Deus dizendo, se eu permitir que isso aconteça, se eu não fizer nada, a minha imagem ficará distorcida, e eu não terei como exigir um alinhamento, eu não terei como exigir santidade, se eu não tenho me mostrado um Deus santo. E Deus pune, irmãos, e é imediatamente. Não foi aquele negócio, Ananias, vai em casa, cara, pensa um pouco, ora um pouco, vai conversar com a tua mulher. Não, foi na hora. Você deixou Satanás encher seu coração. E naquela mesma hora, Ananias morre. Além de embaçar a visão de Deus, esse pecado tira da igreja a natureza dela. A natureza da igreja, irmãos, precisa ser a mesma natureza, o mesmo DNA de Deus. A igreja foi chamada para ser uma igreja santa. Deus vem buscar uma noiva pura, sem mancha, nem ruga, nem mácula. As vestes da igreja precisam ser vestes alvas. Jesus não vem buscar uma noiva com vestes sujas. Se Deus permite Ananias perpetuar o seu pecado, irmão, todo mundo ia ficar feliz. Ananiazinho, lindinho de Jesus, ofertou para a igreja, aleluia. Todo mundo ia sair feliz naquele dia, menos um. E para esse um, ele disse, não admito. A minha igreja que é santa, que eu dei a vida do meu filho, eu não vou estragar tudo. Eu não vou permitir que um pecado arruine ou arruine a natureza da igreja que eu amei e que por ela entreguei o meu filho, o meu único filho. E o pecado é punido imediatamente. Além disso, irmãos, ela tira a força do nosso testemunho. Como é, queridos, que a igreja prega? Como é que a igreja fala? Como é que a igreja diz, viva a verdade, se eu, como aquele que anuncio, não vivo?
Como é que Ananias e a Safira poderiam, não, vamos chamar esse casal para liderar o ministério de famílias, Ananias e Safira, oh glória, resposta de Jeová. Não dava. Vamos chamar eles para serem diáconos. Rapaz, um coração tão generoso assim, bora chamar? Não dava para eles falarem, que coerência, que verdade haveria. Mas ninguém viu, pastor. Mas e daí, irmão? Uma mentira, irmãos, é mentira, mesmo você falando coisas que aparentem ser verdades. Uma mentira não começa na minha boca, uma mentira começa no meu coração. Assim como a verdade não começa na minha boca, ela começa no meu coração. A verdade dos meus lábios é fruto da verdade no meu íntimo. E a Bíblia diz no Salmo que Deus ama a verdade não é na boca, Ele ama a verdade no íntimo. E Ananias não era qualificado nem Safira. E se esse pecado começasse a como fermento se alastrar pela igreja, acabou a igreja. Uma igreja fraca, uma igreja sem poder, uma igreja sem vida, é uma igreja longe da verdade. E Jesus sabia disso, Deus sabia disso. E disse, se eu não fizer, se eu não me mostrar um fogo consumidor, a minha igreja não vai avançar. Nós não estaríamos aqui hoje se o pecado de Ananias e Safira não fosse punido. Talvez não estivéssemos aqui hoje. Ela remove o nosso vigor para servir. Ela tira o nosso ânimo, nossa disposição. Irmãos, um pecado secreto, escondido, uma falta de temor em nossos corações, tira de nós o que é ser igreja. A gente pode ter um bom templo, a gente pode ter um bom louvor, uma mensagem que eleve o ânimo, que dê uma nova disposição para a gente avançar a semana. Mas irmãos, se não tiver temor a Deus, nós estamos contando regressivamente a nossa extinção. Nós não seremos uma igreja que vai perdurar. Por isso que vez ou outra a gente ouve uns casos esquisitos. Eu não estou dizendo que todo crente, de jeito nenhum, irmão. Mas tem muitas coisas que Deus está trabalhando. E o fogo consumidor de Deus continua aceso, irmãos. Eu não quero passar uma imagem de um Deus carrasco que tem um prazer sádico em causar medo na gente. Deus não é assim, não é menino, não. Mas o temor a Deus precisa ser uma verdade em mim e em você, na igreja de Jesus. E como é que Deus coloca a igreja de volta nos trilhos do temor? Versículo 5, versículo 11. Só lembrando, as duas vezes que aconteceu a manifestação do juízo, primeiro em Ananias, depois em Safira, a mesma descrição acontece. E sobreveio grande temor. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, alinha a visão, igreja. Olha o que aconteceu aqui. Num espaço de 3 horas, 2 membros importantes da igreja que levaram uma oferta no altar, morreram no meio do culto. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Você imagina terminar um culto com uma pessoa morta dentro da igreja. Aliás, com 2. Não deu tempo nem de sepultar direito. Já chega, quando eles entram, a Safira está morta também. Já levam também Safira para enterrar do lado do marido. Imagina como ficou a igreja no outro domingo. Eu não vou não. Você vai na igreja? Eu. Quem estava bambo das pernas, quem estava vivendo uma vida dupla dentro da igreja e não queria consertar, pensou 2 vezes em voltar naquele lugar. E se eu for o próximo? Ou então aqueles mais sensíveis diriam, eu preciso corrigir a minha vida. O meu Deus é um Deus de graça, o reino dele é um reino inabalável, mas ele continua sendo fogo consumidor.
Irmãos, e Deus deu uma lição de dose de reforço. Você está vendo aí que os irmãos que estão vacinando, eles recebem a primeira dose, mas para valer mesmo, só a segunda. Irmão Geraldo já vacinou, irmão Geraldo? Só a primeira? Recebeu a dose e o reforço da dose. Porque o negócio só fortalece depois da segunda. Aí Deus disse assim: para combater a falta de temor, eu vou dar 2 doses. Primeiro em Ananias, depois em Safira. Um vai tombar, mas se a igreja não tiver imunidade, eu tombo a segunda. E foi assim, irmão. Uau. Saiu todo mundo imunizado. Saiu todo mundo dizendo assim: falta de temor, eu estou longe, eu não quero. Meus irmãos, já dizia Jesus, em verdade, tudo que vem seguido de uma outra afirmação semelhante é para a gente abrir o olho. Se isso aconteceu na igreja, irmãos, não é somente para que aquela igreja abrisse os olhos, é para a igreja Batista Hebron do ano de 2021, abra os olhos também. Abra os olhos também. E o pecado precisaria ser rapidamente corrigido, irmãos. Como eu disse, não teve tempo. Ô Safira, foi por 100 mil que vocês venderam aquele terreno? Foi, apóstolo. Tá bom. Tá vendo aqueles pezinhos ali, ó? Tá chegando ali? Eles levaram teu marido. Para onde? Para o cemitério. E vai levar você também. Mas não deu tempo. Por que isso, pastor? Mas o nosso Deus não é um Deus de paciência. O nosso Deus não é um Deus... irmão, mas tem pecado que é igual câncer, que se o membro não for amputado rapidamente, se espalha para o corpo todo. E Deus pensa assim: eu prefiro amputar um membro, 2, do que perder o corpo por uma infecção generalizada, por um câncer que deu metástase. Eu prefiro perder os membros do que o corpo todo. Irmãos, não teve tempo. Muitas vezes, irmãos, é isso que a gente vê. Ao contrário, é Deus sendo extremamente paciente. Irmãos, nós temos visto nos nossos dias a longanimidade de Deus. Assim como no tempo de Noé, em que Noé constrói aquela arca, 100 e poucos anos, 120 anos construindo uma arca, 120 anos de paciência, 120 anos de tolerância. Mas nem sempre é assim. E essa contagem, irmãos, não somos nós quem fazemos, é Deus. Porque eu digo isso porque tem gente que abusa do tempo da misericórdia. Deus fala, Deus mostra, Deus está ali todo o tempo tentando dizer ao meu filho: abre os olhos. Você está vivendo uma vida de mentira. Você está vivendo uma vida de hipocrisia. Esses pecados escondidos que você carrega e que ninguém sabe deles e que ninguém vê. Eu estou vendo, mas eu não estou dormindo. E eu estou te dando um tempo para você se arrepender. Mas se esse pecado ameaçar o meu corpo, eu te amputo. Eu tiro, para que o corpo seja preservado. Eu não estou falando, irmãos, se Safira e Ananias foram para o céu. Isso quem sabe é Jesus. Eu não tenho um salvômetro, igual um termômetro, que eu coloco em mim, salvo. Não salvo, não tem. Só quem sabe é Jesus. Mas, irmãos, que da terra eles foram cortados, como uma árvore que não dá fruto. Diz a palavra que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ananias e Safira foram como raiz seca, raiz amaldiçoada, cortados daquela comunhão. O objetivo, irmãos, não era causar um medo, como eu já disse, sádico nos irmãos.
não quero mais nunca pisar naquela igreja, não, mas era causar um santo temor na igreja. O nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele não brinca com o pecado. Ele não põe fogo no peito, esperando que não queime. Tem gente que é assim. Tem gente que brinca demais, irmão, e acha que está tudo bem, que sempre vai se safar, que Deus é um Deus de misericórdia, e aleluia, e eu posso, irmão, fazer o que eu quero. Irmãos, nós já ouvimos, eu já ouvi ministros arrependidos depois da consequência, que pregavam, queridos, que estavam num altar com a vida de pecado, e foram questionados porque continuavam pregando, e a resposta era muito típica, porque dizia assim: na primeira vez eu subi para pregar e não aconteceu nada. Aí continuei no pecado. Segunda vez eu subi, será? E não aconteceu nada. Ao contrário, eu pregava, fazia o apelo, e pessoas vinham convertendo a Jesus no altar. Eu dizia: aleluia, Deus está comigo. Irmãos, e aquele temor foi embora, se perdeu. Só que Deus, irmãos, Ele honra a palavra dEle, essa é a questão. A Bíblia diz que no último dia, algumas pessoas chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós curamos. Não diz a Bíblia que Jesus vai retrucá-los dizendo assim: bando de mentirosos, vocês fizeram isso tudo no espírito de engano. Não. Jesus não desmente, irmãos, mas Jesus acrescenta, e Ele diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Jesus, ele tinha compromisso com o nome dele, não passando a mão no pecado de quem quer que seja. E uma hora ou outra, aquele pecado, irmãos, que não é confessado, que não é confrontado, que não é tratado como se deve, ele vai servir ou como escândalo, ou como destruição, e Jesus não permite isso. Por isso que ele diz: não tem tempo, é agora. Não dá tempo mais. Cai um, 3 horas depois cai outro. Aí termino com a frase, porque você leu comigo, que foi Satanás. Vamos ler de novo. Verso 3: então Pedro disse a Ananias: porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Veja bem, você diz assim: pastor Ananias, ele não tinha culpa, foi ele, o capiroto, foi o diabo, foi Satanás. Pastor, foi o diabo. Ei, pastor, não tive culpa, pastor, quando eu vi, eu já estava fazendo aquele negócio esquisito lá. Pastor, foi o diabo. Não, ele encheu o coração de Ananias, mas não foi o diabo que vendeu o campo, não foi o diabo que guardou parte do preço, não foi o diabo, não foi, foi Ananias e foi Safira. Chega de a gente tentar ficar colocando, tirando a nossa responsabilidade, colocando no capeta. Pastor, a gente avançou o sinal, mas foi o capeta. Foi não, foi o capeta que pegou a minha mão e colocou naquela parte da minha namorada. Não foi. Foi o capeta, pastor, que fez aquele dinheiro que não é meu aparecer na minha conta. E eu guardei e dei glória a Deus. Procurasse o gerente do banco e se informasse de um dinheiro indevido que entrou na sua conta. Não foi o diabo, irmão. Satanás encheu, ok? Mas a pergunta de Pedro para Ananias foi clara: por que você permitiu?
Satanás só encheu o seu copo porque você permitiu que ele enchesse. Ele não faria, Ananias, se você não tivesse permitido. Irmãos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade por qualquer desvio, por qualquer conduta, por qualquer pecado que a gente abrigou no nosso coração, pode ter sido levado de bandeja pelo diabo, assim como foi com Jesus lá no deserto. Está aqui a pedra, só basta o Senhor dizer, pão. Mas a obrigação sempre vai ser minha, sempre vai ser sua, de não permitir que Ele encha o nosso coração. A pergunta foi clara: por que você permitiu? Por que você permitiu? Irmãos, nós precisamos hoje, minha oração nessa noite, é que o temor a Deus nunca saia da nossa vida. É que se porventura a gente que se diz servo de Deus, perdemos o temor, nessa noite a gente venha pedir, irmãos, com súplica, Deus, restitui o temor do teu nome ao meu coração. O salmista um dia orou, une, Senhor, o meu coração ao temor do teu nome. Eu não quero, Senhor, andar sem esse temor na minha vida, olhando o que é ruim, achando o que é bom, chamando o branco de preto e o preto de branco, o mal de bem e o bem de mal. Eu não quero, Senhor, viver uma vida assim. Eu não quero estar na tua casa com uma vida dupla, com uma vida torta, brigando pecado na minha vida. Ninguém nunca, jamais vai descobrir. Moisés pensou isso, matou um egípcio, se escondeu na areia. No outro dia estava alguém dizendo assim: eu vi o cadáver que você escondeu na areia, Moisés. Uma hora ou outra, irmão, o pecado vai aparecer. Uma hora ou outra, se ninguém, irmãos, o plano foi perfeito. Você há de convir comigo que a trama de Ananias e Safira foi perfeita. É quase aquele filme, um crime quase perfeito. Se não fosse o Espírito Santo, teria sido perfeito. Ninguém nunca saberia. E talvez a gente não estivesse aqui hoje. Mas o mesmo Espírito que estava lá, é o mesmo Espírito que está aqui. Que conhece o meu e o seu coração. E que espera que nós vivamos uma vida sem cera, uma vida sem máscaras, uma vida sem fingimento. Irmãos, Deus, Ele ama a verdade no íntimo, mesmo que a verdade seja ruim de ser dita, mesmo que a verdade seja vergonhosa. É melhor dizer: Deus, eu sou avarento, eu sou competitivo, eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu quero aparecer igual Barnabé apareceu, eu quero ser aplaudido assim como Barnabé foi, eu quero ganhar proeminência, eu quero ganhar destaque, eu sou isso, Senhor, eu sou. E Deus assim: uau, filho, que lindo! Não o que você é, mas a sua sinceridade, porque você está me dando espaço para eu trabalhar e transformar a sua vida. Vamos orar, querido, você pode se colocar de pé. Deus, eu queria que você fechasse os olhos. Pode apagar essa luz aí para a gente ficar bem concentrado nessa oração. Dentro de 5 minutos, 10 no máximo, a gente está indo embora. Mas eu queria que nós, queridos irmãos, nós que estamos aqui hoje, você que está aí,